Número de vítimas mortais do ciclone Idai no centro do país subiu para 446. 134 pastores da etnia Fulani foram assassinados ontem por homens armados no Mali. Abel Xavier pode estar de saída da seleção nacional por incumprimento dos objetivos para os quais foi contratado. Muito boa noite, este é o Jornal. Já são 446 vítimas mortais do ciclone Idai na zona centro de Moçambique. Os dados do novo balanço das autoridades são referentes às províncias de Sofala e Manica. Começar por dizer que infelizmente o número de óbitos subiu. Ontem tínhamos um registro de 417 óbitos e hoje subiu para 446 óbitos. Esta subida tem em conta o facto de estarmos já a conseguir ter informação das várias áreas que estavam isoladas. Referir que o número de pessoas afetadas também está a subir, já temos o registro de cerca de 531.466. Queria só explicar que afetado não significa que está em risco de vida. Ou perderam as suas casas, ou perderam o teto, ou estão em zonas isoladas que precisam de assistência. Então este é o número que vamos recebendo de toda a província e de todas as províncias afetadas. Igualmente temos boas notícias, é que o número de pessoas salvas também vai aumentando nos centros de acolhimento. Estamos neste momento com 109.733 pessoas nos centros de acolhimento. Destas temos cerca de 6.563 pessoas vulneráveis. E vulneráveis significa idosos, mulheres grávidas e que estão a receber assistência particular neste tipo de situação. As cheias deixaram uma devastação dramática no distrito de Nhamatanda, a 100 quilómetros da cidade da Beira. A maior parte das vítimas mortais pode ter sido crianças. Há famílias que perderam 2 ou mais crianças e os pais estão completamente deslocados. Íamos para a televisão que ia aparecer chuva de mais de 150 milímetros e ventos fortes de 220 a 180 km por hora. Nas notícias que ouvíamos pela rádio, né, diziam que não pode ficar embaixo de árvore, fique num abrigo seguro, passear numa casa, deve acolher toda a família, ficar no mesmo lugar. É isso que nós fizemos. Quando apareceu cheia, nós pensávamos que ia passar a água da chuva, né? Para nós ia passar. Mas não passou. Antes, pelo contrário, veio muita, mas muita água que arrasou tudo e com todos. Queríamos tentar sair já, mas os velhos não conseguiram. Esses 2 não conseguiram sair por aí. Então acabaram de subir numa árvore. Aquela árvore caiu. Depois de cair aquela árvore aí, esta dona aqui segurou a árvore e este também, meu avô, conseguiu subir numa casa que estava a ser arrastada pela água. Subir por sorte mesmo. E não imagine uma velha dessa aqui levar 24 horas em cima de árvore. Um velho desse aqui estar 24 horas em cima de teto. Enfrentamos a água e uma tope para o interior para saber mais sobre o desastre. E encontramos Minória Posse, de 27 anos de idade, em casa de seu irmão mais velho. Perdeu sua residência devastada pelo ciclone. E da casa onde haviam se refugiado, tentou escapar com seu marido, 3 filhos, uma amiga e o seu filho, da água que chegou repentinamente. Mas o pior aconteceu. Eu estava com uma criança no colo. Meu marido tinha 2 crianças, de 9 anos e de 6 anos. Logo quando a água encheu, de repente, ele também acabando de perder aquelas crianças, deixou, foram embora. Não conseguiu. Ele também foi pegado aqui, ia também. Eu também, quando salvei, fui numa árvore que se pega, não sei. Fui pegar aí, subi aí. Por isso eu fiquei. Mas estava mal, também estava a ir embora. Sabe? Era eu com outra minha amiga, aquela minha amiga não perdeu uma criança de 6 anos. Apanharam os corpos ou não? Não. Tentaram procurar domingo, segunda, terça-feira. Não apanharam nenhuma criança. Assim até hoje.
Esta mãe, completamente destroçada, tem quase certeza de que os seus 2 filhos perderam a vida. Não sabe se um dia conseguirá recuperar os seus corpos para deles se despedir ou se por algum milagre os verá correr por seus braços. Mas por meu ver nada. A água encheu de repente. Vivo mesmo não. Estou mal também com a atenção. Aqui meu coração está doendo muito, minha cabeça também está doendo muito. Fiquei com uma criança de 7 meses só. Estava no colo. Dona Sebastiana viu sua casa e dos seus filhos desabarem. E o pior é que só esta capa de caderno e estas roupas provam que há uma semana vivia com um neto de 10 anos que a água levou. Então encontraram uma criança que estava já enfiado nos capis, encostado, já sem vida. Depois dali levaram aquela criança, vieram, ficou até aqui em casa, levaram, puseram no saco, amarraram, carregaram, foram se enterrar no cemitério. A água também levou morte e destruição para a família de Marcos Agostinho. Devido à fúria da água, o volume cada vez mais aumentava e acabou se afogando ali minha mãe e a minha filha. E o resto acabou salvando em cima das árvores. É isso que aconteceu. Sua filha tinha quantos anos? Minha filha tinha 10 anos e andava na 5ª classe, na escola Monsentungue. O senhor Alberto Gemus também perdeu um amigo que era seu vizinho. Ele escapou ileso, mas perdeu mais de 600 kg de arroz e quantidade indefinida de milho, para além de suas casas. Mas decidiu não ficar no centro de reassentamento. Estamos aqui sempre a continuar a viver, mas não temos nada de comer. Não temos nada de vestuários. Nem as crianças não sabemos como vamos fazer na escola. Cadernos já foram embora. Aqui a torar milho porque não temos nada de comer. As outras vítimas, por nós entrevistadas, também preferem regressar para suas casas, apesar de ainda estarem cercadas de água e não terem o que comer. Mas assim, sem casa, sem teto, elas vão continuar a viver aqui até que conseguir mais fazer uma pequena sombra. Não tem comida e o governo também está a retirar essas pessoas para que amanhã ou depois da manhã as aulas vão iniciar. Elas viviam na escola. Não tem nada de comer mesmo. É isso aqui, comida dele é isso aqui que vocês estão a ver aqui. Não existe nada de comida aqui. Porque viver no centro é a mesma coisa, lutar pela comida. São muita gente que está no centro. Então um velho desse aqui lutar pela comida não vai conseguir. Morte e destruição é o que fica na memória desta comunidade aqui no distrito de Nhamatanda, que foi fustigada pelas cheias. Todo este bairro esteve literalmente debaixo da água. E daqui para frente as pessoas procuram reconstruir a vida tendo em mente estas cheias que nunca antes foram vistas por estas bandas. Francisco Mandlate, Gaspar Xirinda, Press TV. A missão de resgate das vítimas do ciclone Itai continua, mas ainda há milhares de pessoas desalojadas na zona centro do país. Podia ser a imagem da sua chegada ao mundo, mas não. Ainda com pouco tempo de vida, este recém-nascido já luta para sobreviver. É parte dos muitos que chegam de embarcações à cidade da Beira. Equipes de resgate trabalham para dar às vítimas um chão para pisar, porque afinal, a água engoliu a imensidão da terra. Ainda assim, há muitos que precisam de resgate. 1,000 people need immediate evacuation. There isn't much helicopters. And I mean, helicopters, you need those helicopters that can carry large capacity. De remos em remos e de ramo a ramo, o tempo conta para aqueles que muito esperavam por resgate. A natureza devastou e a ajuda é necessária. It's hectic out there. The vast water, it's not just 1, 2, 3, 4 kilometers. To reach communities is 30 kilometers of water. A água chegou a atingir níveis alarmantes, mas o maior alarme foi para quem foi pego de surpresa. De repente, nós estávamos dentro da casa e nem sabia de nada. Logo veio meu irmão a correr da estrada. Disse, mano, acorda, a água está a vir para cá, encheu. Eu não acreditei, porque isso nunca aconteceu. A firmeza da terra sinaliza a esperança, sobretudo para quem muito precisou, depois de estar condicionado pela água que fustigou o seu lar. Há ainda milhares de pessoas que vivem em condições deploráveis depois da passagem do ciclone. São bebés, crianças e adultos que vivem literalmente na água suja, o que aumenta o risco de eclosão de doenças como diarreias,
cólera e malária. A STV mostra a seguir como é a vida desses moçambicanos. Bairro da Munhava, arredores da cidade da Beira. O problema de saneamento neste local é crônico, mas piorou com a passagem do ciclone Idai. Estamos gemar com criança, né? O sítio para sentar não tem, a casa tudo já acabou, rasgar chapa. Chapa tudo já foi. Todos os dias passam desta água? Sim, paga-se. Essa água tem doença, criança, coreira, não coreira, tem muitas doenças essas águas. São águas negras, noutros sítios transformadas em lama. Este é o caminho que não se pode evitar. Com ou sem proteção, é por aqui por onde se passa. É nestas casas que se vive. Diga-se, uma vida de risco. Essa água está juntada com a água de casa de banho, suja. Por exemplo, essa vizinha daqui, toda a casa saiu. Já não tem nada, nem se edificar não tem. Tinha que pôr umas coisas de nada para o quê? Para aguentar. Há 10 dias que estão nestas condições. O corpo não aguenta mais e começa a queixar-se. Dói muito e dá comichão. À noite nem dá para dormir, tem que pôr vaselina para dormir. Mesma coisa também, esse corpo. Até que aqui ainda não atuou muito, está a começar. Muito mais isso aqui. Dói, nas noites não se dorme. Para andar assim, nem chinelo, talvez estamos a pôr essas roias, pelo menos para aguentar. Mais preocupante é que existem muitas crianças expostas a esta precariedade. Aqui vivem 5 pessoas, das quais uma criança de colo. Ela abre-nos a porta para mostrar o mundo em que vive. Como tudo molhou, o descanso noturno é improvisado. Levo criança, pôr aqui uma coisa aqui. Aqui tem saco. Aqui coisa não está a aguentar, está bem molhada. Levo o saco, estende e levo a criança e fica aí na cama. Aí também tem plástico para conseguir assegurar um pouco. Todas as coisas aqui, pá, chove mesmo, aqui estamos mal. O mal veio e se instalou. Nestas condições, felicidade só para os outros. Por estes dias não existe água potável. O recurso são poços a céu aberto, que também encontram-se em zonas com graves problemas de saneamento do meio. As autoridades começaram a distribuir produtos como certeza e cloro para purificar a água. Por que é importante, quando tira água no poço, vir aqui para pôr cloro? Para coisas, os micróbios, pôr cloro para os micróbios pode morrer. Não beber água diretamente como tira no poço? Sim. Senão pode acontecer o quê? Diarreia, vômito e diarreia. E vocês aqui no bairro estão a cumprir com isso? Sim, estamos a cumprir. O Ministério da Saúde está em alerta máximo porque prevê-se nos próximos dias a eclosão de doenças devido a situações como estas. Pior ainda é que a chuva continua a cair, o que pode complicar ainda mais a vida de muita gente aqui na cidade da Beira. Manuel Chicava e Ricardo Machava, STV. Alterações de comportamento, depressão profunda que pode até levar à tentativa de suicídio são alguns problemas psicológicos que as vítimas do ciclone Idai podem ter. O psicólogo Hélio Mudender considera urgente que os afetados recebam acompanhamento para que encarem as perdas de peito aberto e encontrem forças para reerguer-se. Perdi a minha mulher e minha irmã por causa das cheias. E hoje eu estava em cima da escola, nas árvores. E tu foste para onde? Eu estava lá onde no ringue. Os teus pais, onde é que estão? Nem sei. São depoimentos de quem viveu e sentiu na pele o drama do ciclone Idai. Os ventos e as chuvas de grande intensidade passaram, mas tão já não passarão as marcas psicológicas deixadas por esta catástrofe. Medo, insegurança, frustração e trauma são algumas alterações comportamentais que podem evoluir e prolongar o sofrimento de quem, em algum momento, perdeu a esperança de sobreviver. É possível que, por exemplo, algumas pessoas desenvolvam cenários de depressão. Por exemplo, alguém tem uma vida estável, mas de repente o ciclone Idai lhe tirou tudo. Ele tem que começar de zero.
as oportunidades escasseiam, a idade às vezes não ajuda e quando se vê estar rodeado de situações de pobreza, miséria, frustração, desespero, isso pode gerar uma situação de depressão. E uma depressão profunda pode gerar até cenários de suicídio ou de dependência ou de consumo excessivo de substâncias alcoólicas ou até drogas. E o futuro exige que as pessoas sejam emocionalmente fortes para suportar os desafios em volta da reconstrução das suas vidas. E nisto o psicólogo vem como aquela gente que ajuda as pessoas a ganharem coragem e fé de seguir em frente, porque muitas vezes em situações de emergência as pessoas ficam desoladas e acabam, portanto, se enterrando. Mas é preciso buscar forças e as forças normalmente se encontram no interior de cada um de nós para que, portanto, nos reguem de ânimo, determinação e motivação forte para seguir em frente. Atenção especial deve ser dada às crianças. Afinal, muitas delas não só viveram uma situação de extrema vulnerabilidade, mas também viram a fúria da tempestade arrancar-lhes do convívio familiar. Crianças estão numa situação muito sensível, dada a sua incapacidade de lidar com muitas situações contingenciais como essas. Primeiro porque elas são crianças, mas também porque elas precisam do suporte dos pais, dos familiares para o encaminhamento da vida. E quando esse suporte que elas tinham se perde, elas ficam, portanto, desesperadas, ficam, portanto, desamparadas. Então é preciso amparar as crianças. Criminalidade, prostituição, mendicidade são alguns fenômenos sociais que, segundo o psicólogo, poderão surgir nas províncias afetadas pelo ciclone Idai, com maior incidência na cidade da Beira. E no terreno, o Instituto Superior de Ciências e Tecnologias Alberto Chipande já está a prestar assistência psicológica às vítimas. Temos informações que pessoas precisam de um amparo e o psicólogo tem aqui um papel importante de aconselhar, de dar mais ânimo, há pessoas que estão agora com problemas de depressão, com problemas de medo e não vivem com uma mente tranquila. E buscar dar alguma contribuição no acompanhamento dos jovens, no acompanhamento das famílias e a tentar enquadrá-los, explicar o sentido de que a vida ainda tem sentido e há esperanças e o papel de todo professor universitário, outro professor, outro educador é criar um ambiente de conforto e de esperança. Já foi reaberta este domingo a circulação na Estrada Nacional número 6 entre Nhamatanda e Beira. O troço esteve interrompido durante cerca de 10 dias devido a cortes causados pelas intensas chuvas. Este domingo foram concluídas as obras de emergência, possibilitando desta maneira o escoamento do trânsito. Na verdade, estamos a fazer estas travessias em situações condicionadas, porque estamos a usar 2 desvios e estamos neste momento a proceder à evacuação das viaturas no sistema de abertura para um sentido e depois para o outro, o vulgo stop and go. E como podemos ver, todos nós já testemunhamos, este é o momento que algumas viaturas passam e esperamos que muitas dessas viaturas estejam a levar os bens que são tão necessários na cidade da Beira para aliviar o sofrimento da população que está lá sitiada. A reabertura do trânsito constituiu um momento de satisfação para os automobilistas, maior parte dos quais estiveram retidos durante vários dias enquanto decorriam as obras. O sentimento é enorme, enorme. Foi bom trabalho por causa. Que 3 dias. Ok. Sim. E agora que a via está reaberta, qual é o seu sentimento? Mais ou menos, eu não sei qual é a situação de casa, até agora estou sem comunicação, sem nada. A Administração Nacional de Estradas diz não ter datas, mas garante para breve a reabilitação da Estrada Nacional número 6 nos locais destruídos pelas chuvas, com vista à circulação normal de viaturas, que agora encontra-se condicionada. E sobre este ponto, o Presidente da República partilhou hoje, através da sua conta Facebook, onde confirma que já está concluída a reabilitação da Estrada Nacional número 6, que dá acesso à cidade da Beira e outros países do Interland. Ainda na sua conta, Filipe News agradeceu ao Ministério das Obras Públicas e Habitação por todo o trabalho feito para que a via ficasse transitável e aos automobilistas daquele troço pela paciência.
Já jorra água nas torneiras das cidades da Beira e Dondo, graças à montagem de 2 grupos geradores na estação de bombagem de Mútua. A falta de energia, originada pela passagem do ciclone Idai, é que esteve na origem da falta de água naquelas cidades. As cidades da Beira e Dondo ficaram cerca de uma semana sem água canalizada por falta de corrente elétrica que seria usada na estação de bombagem de Mútua para bombear água para as 2 cidades. O FIPAG mobilizou junto dos seus parceiros um grupo de geradores que foram montados nesta estação e, como fruto disso, a água recomeçou a jorrar nas torneiras das 2 urbes, onde os residentes recorriam a fontes inapropriadas, como poços tradicionais e águas estagnadas para conseguirem o precioso líquido. Sim, agora, graças a Deus, já estamos bem. Estivemos a passar muito mal, sim, porque estivemos a buscar água do poço, depois de sujidade, e estivemos a consumir conforme, porque aquela água de poço provoca diarreia. Desde esses ventania que passou não tínhamos água, estávamos mal, mas depois de antes de ontem e hoje que nós estamos a ver água aqui, estávamos a passar mal, nós utilizávamos água do poço, água salgada. Às vezes bebia essa água, não tínhamos como. O diretor-geral do FIPAG garantiu que serão igualmente montados geradores nos centros de distribuição de Munhafa e Manga, por forma a responder à procura da água, fato que obrigará a empresa a gastar cerca de 400 mil meticais em combustível por dia. Temos geradores mobilizados de Nacala, alguns aqui da cidade e outros ainda a chegarem de Maputo. E no âmbito de prevenção de doenças de origem hídrica, o setor de saúde iniciou neste domingo a distribuição de certeza em todos os bairros da cidade da Beira. Mais de 750 mortos, cerca de 3 milhões de afetados e centenas de infraestruturas arrasadas. Os números do maior desastre natural de sempre no hemisfério sul ainda são provisórios, mas já revelam uma catástrofe. Veja em reportagem o ciclone Idai em números. A imagem de devastação de uma tragédia prevista. O ciclone Idai já era previsto e monitorado pelas autoridades, mas ninguém tinha dimensão do quão seria destruidor. O Idai formou-se a norte de Madagascar, nas proximidades do Canal de Moçambique, devido a uma conjugação de fatores, entre os quais o aquecimento das águas do mar. Usou este trajeto até chegar às proximidades da cidade da Beira, no centro de Moçambique. Esteve em terra 2 vezes, a primeira das quais a 4 de março, onde deixou um rastro de mortes e inundação de zonas próximas aos rios. Depois voltou para o mar e durante 11 dias esteve a fortalecer-se devido às altas temperaturas e só voltou à terra no dia 15 de março, onde atingiu ventos de até 200 km por hora, deixando um rastro de destruição. 200 km por hora são equivalentes a um ciclone da categoria 3. Os ciclones da categoria 3, de acordo com a escala Saffir-Simpson, são aqueles cujos ventos variam de 177 a 215 km por hora. Na história de Moçambique, há memória de 3 ciclones desta categoria nos últimos 20 anos. O primeiro dos quais, o ciclone Leon Elin, em 2000, cujos ventos atingiram até 215 km por hora. Este foi um ciclone que formou-se na região da Austrália, estendeu-se até a África Austral, afetando Moçambique numa altura em que vivia-se as cheias do ano 2000. Depois, em 2007, tivemos o ciclone Fávio, cujos ventos variaram, em média, os 185 km por hora, tendo afetado a província de Inhambane e o sul de Madagascar. Um ano depois, em 2008, Moçambique foi afetado pelo ciclone Joque, cujos ventos também atingiram uma média de 185 km por hora, afetando as províncias de Zambésia e Nampula. A já considerada maior tragédia natural de sempre no hemisfério sul, provocou luto e um rastro de destruição em 3 países da África Austral.
Contam-se já mais de 400 mortos em Moçambique, mais de 250 mortos no Zimbábue e pelo menos 56 vítimas mortais no Malawi. No total, são mais de 700 mortos contabilizados, mas o número ainda pode subir. Aliás, o governo de Moçambique estima que o número de mortes venha a atingir a casa dos 1000. Organizações internacionais calculam que mais de 3 milhões de pessoas tenham sido afetadas nos 3 países. Deste número, segundo o Fundo das Nações Unidas para a Infância, UNICEF, cerca de 1.800.000 estão em Moçambique e metade são crianças. Em termos de área, estima-se que o Idai tenha inundado pelo menos 1.276 km² nas províncias de Sofala, Manica e Zambésia. A área é equivalente a 4 vezes a área da cidade de Maputo. Mais de 500.000 pessoas ficaram com as casas destruídas e povoações inteiras foram engolidas pelas águas. A cidade da Beira terá sido arrasada em 90%. Além do luto em muitas famílias, o ciclone e as cheias arrasaram várias infraestruturas na região centro do país. Na educação, por exemplo, há aproximadamente 3.000 salas de aulas destruídas, situação que afeta a cerca de 90.000 alunos. Na saúde, perto de 40 unidades sanitárias foram destruídas. Extensas áreas de cultivo foram devastadas. Os números apontam para 385.364 hectares de culturas agrícolas diversas perdidas. Sem produção, o Programa Mundial de Alimentação estima que pelo menos 400.000 pessoas necessitam de ajuda alimentar urgente nas zonas inundadas, junto às bacias dos rios Pungwe e Buse, nas províncias de Manica e Sofala. Na Beira, onde a passagem do Idai arrasou 90% da cidade, cerca de 500.000 pessoas ficaram com as casas destruídas e povoações inteiras foram engolidas pelas águas que vinham de todos os lados. As últimas contagens oficiais apontam ainda mais de 1.500 feridos. Neste momento, foram criados 109 locais de acolhimento, onde estão mais de 100.000 pessoas, classificadas como pessoas salvas nas províncias de Sofala, Manica, Tete e Zambésia. Com 62.000 pessoas, Sofala é a província com mais vítimas nos centros de acolhimento transitório. De acordo com o Instituto Nacional de Gestão de Calamidades, as operações de buscas e salvamento envolvem 120 especialistas que trabalham com 11 helicópteros, 12 aviões, 2 fragatas, 29 barcos, 8 caminhões e 30 telefones satélite. As Nações Unidas calculam que Moçambique precisa de 102 milhões de dólares para as atividades de emergência e reabilitação, beneficiando 650.000 pessoas em 6 províncias entre março e agosto. A Cruz Vermelha de Portugal mobilizou 3 aviões de ajuda humanitária, incluindo mais de 400.000 euros para Beira, região afetada pelo ciclone Idai. A situação na Beira continua crítica e as ajudas surgem de todos os lados. A Cruz Vermelha Portuguesa, por exemplo, angariou mais de 400.000 euros para milhares de vítimas do ciclone Idai. A Cruz Vermelha Portuguesa decidiu fretar um avião, voos humanitários, serão muito provavelmente 3 voos humanitários com aviões de Boeing, Airbus de última geração e com capacidade muito vasta para levar diretamente à cidade da Beira não só o hospital de campanha da Cruz Vermelha, como também pessoal e alimentos de primeira necessidade. Entretanto, o presidente da Cruz Vermelha acrescenta que esta ajuda humanitária ainda não é suficiente e qualquer esforço continua a ser necessário. É tudo necessário, não há nada que não falte. Desde a água potável, à alimentação, à roupa, tudo é necessário e naturalmente aos serviços de saúde. Portanto, não estamos a falar do que é preciso tudo.
e é preciso chegar depressa, é preciso não demorar. Todos os minutos podem contar para salvar uma criança com fome. E é nessa perspectiva que nós falamos aos portugueses. E tem havido aqui uma manifestação clara de apoio à Cruz Vermelha Portuguesa no sentido de reduzir o sofrimento do povo nesta província da República de Moçambique. Pelo menos 816 pessoas morreram em Moçambique, Zimbábue e Malawi com a passagem do ciclone Idai. O apoio alimentar está a chegar às zonas de acomodação onde estão alojadas as vítimas das inundações na província da Zambésia. As autoridades continuam com algumas dificuldades para aceder às zonas do Nante e Luabo devido ao difícil acesso. O Programa Mundial para a Alimentação, PMA, e o INGC estão no terreno a prestar apoio alimentar às famílias alojadas nas zonas de acomodação. Farinha, feijão, óleo e sal são os principais produtos. Estamos a despachar igualmente alimentos para Magaja da Costa. Acreditamos nós que dentro desses poucos dias possamos abranger todos os distritos e todos os centros de acomodação. Embora existem algumas dificuldades, tal como sabem, existem centros de acomodação que estão em locais em que são inacessíveis para viaturas, mas estamos a coordenar com o INGC. E nesse preciso momento nós temos como necessidade lonas, já avançamos redes mosquiteiras, também utensílios domésticos, particularmente para este centro. Ao nível da província da Zambésia foram ativados 10 centros de acomodação para acolher as vítimas das intempéries. Alguns institutos técnicos baseados na Zambésia estão a proferir palestras nos centros de acomodação sobre dieta alimentar. Nós viemos prestar um apoio às famílias em gêneros alimentícios e dar também um pouco de educação nutricional para essas famílias que se encontram alojadas neste centro de Guriwa. Os distritos de Xinde, Niquadala, Namacurra, Magaja da Costa e Mulumbo são os pontos onde foram ativados os centros de acomodação. Igrejas em Maputo realizaram missas e cultos para rezar pelas famílias afetadas pelo ciclone Idai no centro do país. O apoio espiritual vem de todas as idades, desde os mais velhos até os mais novos. Hoje vamos rezar pelas crianças que estão na beira, que estejam bem e que estudem. Enquanto as crianças não regressam às salas de aula e a vida na globalidade não se normaliza, as orações dos crentes procuram confortar os que vivem e pedem a paz de espírito para os que partiram. Mostrar aqui da beira que eles não estão sozinhos, mas não só Maputo e todo o resto do mundo está com eles, está a prestar solidariedade a eles, está a rezar, nos coloca nas suas orações. Estivemos aqui a orar por todos eles, a pedir a Deus que ampare, que receba as almas dos perecidos, que dê força aos que ficaram. Por acaso o padre também deu-nos essa mensagem, que temos que ajudar a eles, por acaso é um sentimento mesmo que afeta o coração. Para além do conforto espiritual, padres e pastores esperam que os crentes contribuam também com produtos de primeira necessidade. Estamos adiantados com algumas roupas e estamos também a adiantar o pensamento geral das finanças e estamos também a trazer, já tem sido trazido aqui desde ontem, alguns sacos de arroz, açúcar, milho, os pacotes de sabonete. Que todos nos engajamos, portanto, a esta causa de apoio, a ajudar os nossos irmãos que estão sofrendo, que precisam de apoio. As orações deste domingo tinham um significado profundo. Afinal, mais de 400 pessoas morreram e milhares ainda precisam de apoio. O jornal sai a esta altura para uma curta pausa. Voltamos dentro de instantes com mais informação. Até já.
Muito boa noite, uma vez mais estamos de volta ao jornal, agora com um olhar ao desporto. A Seleção Nacional de Futebol falhou ontem o acesso ao Campeonato Africano das Nações após empatar a 2 bolas com a Guiné-Bissau em jogo da sexta e última jornada do Grupo K. Aos Mambas, somente a vitória interessava em Bissau para voltar a marcar presença no CAN 9 anos depois. Mas um erro clamoroso da defensiva aos 13 minutos colocou os sonhos moçambicanos em causa. A defensiva tremeu, Piquet agradeceu fazendo 1-0. Os Mambas reagiram muito bem à desvantagem, procurando a todo custo chegar ao golo de empate. Os Jurtos, com um ritmo mais pausado, incomodavam sempre que desciam ao ataque. Dominadores, os Mambas foram criando algumas situações de golo, errando no alvo. Na segunda metade do jogo, no lance rápido, Rativo fez renascer as esperanças de apuramento. Era o segundo golo do avançado nesta fase de qualificação ao CAN 2019. Os Jurtos ainda tiveram tudo para se adiantar no marcador, mas valeu a atenção de Lionel. A 2 minutos do fim do jogo, numa jogada de insistência, Nelson colocou os Mambas no CAN 2019. Já no período de compensação, em mais um erro da defensiva, os Mambas deixaram-se empatar. Balde de água fria no estádio 24 de setembro. O sonho transformou-se num pesadelo para os Mambas. E em sentido contrário, os solidários guineenses fizeram a festa. Abel Xavier pode estar de saída da Seleção Nacional, uma vez que seu contrato era por objetivo, ora falhado, de qualificar os Mambas ao CAN 2019. Entretanto, o luso-moçambicano recebeu apoio dos adeptos no final do jogo que ditou o empate entre a Guiné-Bissau e Moçambique. O objetivo falhado pela Seleção Nacional de garantir presença pela 5ª vez numa fase final do Campeonato Africano das Nações que este ano se realiza no Egito. É a 5ª vez consecutiva, por coincidência, que os Mambas falham a qualificação depois de 2012, 2013, 2015 e 2017. Abel Xavier, a cara da seleção, que assinou o contrato por objetivo, vê-se numa situação de contrato rescindido automaticamente por ter falhado o seu objetivo. Assume que era seu desejo vencer o jogo e passar à fase final, mas o resultado não satisfez o seu desejo. Eu penso que entramos muito bem no jogo, fomos dominantes, conseguimos interligar bem o jogo. É uma dor e uma tristeza, porque ninguém queria mais do que eu de ganhar, e obviamente não só do ponto de vista técnico, mas também do ponto de vista da valorização do jogador moçambicano. Pela eliminação, e está a ponderar deixar fora o seu lugar à disposição. Eu não vou responder essa pergunta. Outra. Entretanto, o técnico recebeu o apoio dos adeptos que compuseram a Onda Vermelha, que mostraram-se solidários e manifestaram seu apoio para que este continue à frente dos destinos dos Mambas. Para já, a pergunta que não quer calar é qual será a posição da Federação Moçambicana de Futebol face a este pedido da Onda Vermelha para manter o selecionador nacional Abel Xavier por mais 2 anos. Os jogadores da Seleção Nacional assumiram o desaire diante da Guiné-Bissau, que ditou o afastamento da fase final da qualificação ao CAN 2019, que se realiza no Egito. É um momento de tristeza para todos os jogadores, para todo Moçambique. Não conseguimos alcançar aquilo que era o nosso objetivo, que era ir ao CAN. E tínhamos tudo. Então, em 1 minuto, 2 minutos, perdemos a eliminatória. Me faltam palavras, mais uma, não sei se peço desculpa. Já pedi desculpa várias vezes, mas mais uma vez é um momento extremo de tristeza e imensas desculpas. Todos nós partilhamos do mesmo sentimento, sendo mais novo ou mais velhos, mas acredito que somos uma equipe de uma geração nova, todos, e
ainda temos sonhos. É penalizador não termos que ir ao CAN, mas eu acredito que ainda temos muita coisa pela frente. Foi mesmo muito triste para nós, porque tudo fizemos para que qualificássemos. Não consigo assumir isso porque é uma fase muito má porque nós sabíamos, o grupo todo sabia que poderíamos ganhar o jogo, mas foi o que foi, estava fora a celebrar a qualificação. E futebol é aquilo que é, e pronto, eu acho que neste momento temos que ir para a parte positiva. Aliás, os jogadores receberam uma mensagem de conforto da vice-ministra da Juventude e Desportos, Ana Flávia Azinheira, que considera que agora é tempo de levantar a cabeça. Quero dizer que estamos muito orgulhosos de vocês. Muito obrigada pela vossa prestação. Continuamos sendo uma equipa, continuamos sendo moçambicanos e não é o fim das vossas carreiras, ainda há muito mais pela frente. Os adeptos que acompanharam os Mambas na deslocação à Guiné-Bissau dizem que a seleção fez tudo para sair com vitória, mas a sorte não esteve do lado moçambicano. Mostram-se desiludidos com o afastamento do CAN, mas dão o seu apoio ao combinado nacional. Talvez não estamos preparados a encarar jogos dessa natureza, jogo que é decisivo, que nem este. A gente merecia. Nós fizemos tudo na segunda parte, mas é aquilo que se viu. Uma desatenção, morremos todos nós. Já não vamos ao Egito, alteramos mais uma vez aquilo que é o objetivo da seleção nacional. Caímos nos últimos minutos, são erros que continuaram até o segundo jogo. Eu penso que daqui para frente nós temos que começar a trabalhar, né? Começar a trabalhar, concentrar os jogadores e pronto. É o que aconteceu, vimos todos. Sofremos. Os nossos irmãos lá, perdão, né? Por aquilo que aconteceu aqui. Né? Erramos. E não se pode crucificar, né? No basquetebol, o Machaquena alcançou a sua primeira vitória na Engine Maputo Basket, edição 2019, ao superar este sábado o Desportivo de Maputo por 68-45. Não é propriamente o Machaquena dos outros tempos. O de Simão Mataveia tem apenas 8 jogadores no plantel e imagina-se, este sábado apenas 7 estiveram disponíveis para o confronto com o Desportivo de Maputo e mais do que isso procuravam a primeira vitória. Ora, nestas condições seguramente é mais fácil prever problemas do que qualquer outra coisa. Vencer o jogo era um desejo quase que improvável, não fosse a fraca exibição das alvinegras. Páscoa Matola foi uma verdadeira ruína e cansou-se de ganhar todos os duelos, fazer pontos atrás de pontos e terminar o jogo com 19 na sua conta pessoal. Mas antes houve 21-8 no primeiro quarto, parcial favorável à formação orientada por Simão Mataveia. Ao intervalo estava em 31-19. Destaque para a extremo Tânia Chiula. A jogadora foi a segunda melhor marcadora do jogo com 15 pontos. De resto, o Machaquena manteve a pressão, superou-se e venceu o jogo por 68-45. Temos tido um plantel muito reduzido, mas mesmo assim temos feito um sacrifício a mais e vamos continuar a trabalhar. Quem sabe talvez o nosso plantel melhore e esperamos que mais para frente ainda tenhamos bons resultados. Treinar mais, ser mais dedicada e levamos as coisas muito a sério. Podemos jogos. A Politécnica venceu na noite deste sábado o Ferroviário de Maputo B por 58-44, em desafio referente à terceira jornada também da Engine Maputo Basket, mas em séniores masculinos. Jogo de grande intensidade do princípio ao fim, não é para menos. Em cena estavam duas das mais jovens equipas da Engine Maputo Basket, edição 2019. Ainda assim, a Politécnica tem mais argumentos. Klaus começou no banco de suplentes e foi Yuran e Lotz que assumiram as rédeas do jogo a 6-13 no primeiro quarto. Titus Fernando tem dado boas indicações na prova, mas desta vez pouco se viu. A 22-31 ao intervalo, a Politécnica continuava firme. A firmeza que, no entanto, quase que abanava no terceiro quarto. A Politécnica concretizou apenas 6 pontos e permitiu a aproximação da equipa adversária. Este período terminou com um parcial de 30-37 a favor da Politécnica.
a Politécnica viria a vencer o jogo por 44-58. Os processos vão aparecendo e nós esperamos que daqui a 5, 6 jogos que a equipe esteja no nível desejado. Tomando em conta que é uma equipe que está em construção, são miúdos de júniores, então nós estamos a trabalhar da base para ver se chegamos lá. Então nós trabalhamos jogo a jogo, vamos ver lá à frente. O campeonato ainda está em aberto, são 2 voltas, então vamos trabalhar para ver o que vai acontecer lá à frente. Estamos perto de mais um intervalo, mas antes o estado tem para as principais cidades moçambicanas. Maputo irá registrar amanhã uma máxima de 35 graus e uma mínima de 24, 33 graus de máxima no Xai-Xai e 22 de mínima. Inhambane, 32 de máxima e 23 de mínima. No centro do país, Tete, 32 de máxima e 22 de mínima. No Chimoio teremos uma máxima de 29 graus e uma mínima de 18. 32 graus de máxima na Beira e 24 de mínima. Quilimane, 32 de máxima e 24 de mínima, mesma temperatura com Beira. No norte do país, Lixinga terá uma máxima de 26 graus e uma mínima de 18. 32 graus de máxima em Pemba e 25 de mínima. Nampula, 30 graus de máxima e 23 de mínima. Até já. Muito boa noite uma vez mais. Celebra-se hoje o Dia Mundial da Luta contra a Tuberculose, um problema global de saúde pública que tem cura. Acompanhe a seguir a história de uma jovem de 35 anos de idade que diariamente prova ser mais forte que este mal que o país pretende acabar com ele até 2030. Os passos são lentos, mas em tempos já foram ainda mais lentos. Há quase 6 meses que esta mulher, que prefere não ser identificada, mas vamos tratá-la por Madalena, foi diagnosticada com tuberculose. Descobriu toda a perda do corpo, cansaço às vezes. Depois consegui fazer a análise e descobriram que estava com tuberculose. Uma doença infecto-contagiosa causada por uma bactéria que pode infectar vários órgãos, mas normalmente afeta o pulmão. Tosse seca ou com secreção por mais de 3 semanas, cansaço excessivo, suor noturno, emagrecimento acentuado e rouquidão são os sinais mais frequentes. Moçambique está entre os 30 países com alta carga de tuberculose no mundo. Estima-se que ocorrem anualmente 150 mil novos casos da doença no país, dos quais 22 mil terminam em morte. 6 em cada 10 casos da doença permanecem não detectados. Madalena é mãe de um filho de 19 anos de idade e faz de tudo para que ele não entre nas estatísticas sobre a doença que lhe tirou a mãe. Ela pensava que fosse gastrite e quando já descobriram que era tuberculose já estava muito mal, não conseguiu reagir, não conseguiu salvar. O tratamento para tuberculose sensível consiste na toma de 4 medicamentos em dose fixa, combinada durante 6 meses. O tratamento é pesado. Foi um pouco difícil por sintomas dos comprimidos, mas bem, quando seguir bem com os tratamentos, depois sente-se melhor. A adesão ao tratamento continua a ser um desafio. Daí que a organização ADPP tem 7 programas nesta área e desde seu início já beneficiou cerca de 1 milhão de pessoas. Tried to find out how many TB cases were detected, how many TB cases were initiated on treatment, and how many TB cases out of that successfully completed treatment. So that's how we have evaluated our projects most of the time. O movimento de luta contra a tuberculose, sediado na Machava Sede, é uma das associações com a qual a ADPP trabalha. Com cerca de 60 membros,
na sua maioria, ex-pacientes que fazem sensibilização comunitária. Nós temos levado a grande mensagem de que a tuberculose é uma doença que, seguindo devidamente com o tratamento, tem cura. No dia 18 de março, realizou-se o Diálogo Nacional sobre a Tuberculose, organizado pelo Ministério da Saúde e seus parceiros de cooperação. No evento, o Presidente da República disse que 90% dos que aderem ao tratamento ficam curados e considerou importante o comprometimento de todos para que a eliminação da doença seja uma realidade até 2030. O tema do Dia Mundial da Tuberculose para este ano enfatiza a urgência de ampliar o acesso à prevenção e tratamento. É a hora de testar e tratar a infecção latente por tuberculose. É a hora de fortalecer a educação e a consciencialização sobre a tuberculose. É a hora de falar, é a hora de acabar com o estigma. A África do Sul promete acabar com a onda de assaltos a comerciantes moçambicanos. A garantia foi dada pela Ministra das Relações Internacionais e Cooperação, Lindiwe Sisulu. Reagindo à onda de assaltos contra comerciantes moçambicanos na terra do Rende, o último dos quais resultou no baleamento de 5 moçambicanos, a ministra das Relações Internacionais e Cooperação, Lindiwe Sisulu, disse que o governo sul-africano não tolera e nem vai tolerar ações criminais contra qualquer cidadão. Act of criminality against anybody, whether it is a Mozambican or a South African, is not acceptable to us at all. But in particular, we take great sensitivity towards that criminality which is aimed at people who are seen to be foreign to South Africa, and we are making sure that we can create an awareness around our people about the support that we received in the struggle and the support that we owe other people. A sensibilização e educação cívica às populações é outro trabalho que o governo sul-africano está a desencadear para estancar os assaltos contra os comerciantes moçambicanos. Lindiwe Sisulu lembrou que os laços de cooperação entre os dois países são fortes, tendo elogiado a construção da ponte Maputo-Catembe como uma infraestrutura que vai incrementar as trocas comerciais entre os dois países. South Africa. The cooperation we have with Mozambique we cannot quantify, and we will not allow anybody, any criminal, to stand in the way of our cooperation with Mozambique. Recorda-se que recentemente comerciantes do mercado grossista do Zimpeto paralisaram as suas atividades como forma de chamar a atenção das autoridades sobre a crescente onda de assaltos naquele país vizinho. Vamos olhar o mundo. 134 pastores da etnia Fulani foram assassinados ontem por homens armados no Mali em retaliação ao ataque da semana passada que matou 23 soldados. Continua a violência étnica e jihadista no Mali. Este sábado, um grupo armado cercou a vila de Ogassagô e Welingara, onde matou 134 pastores de gado, incluindo mulheres grávidas e crianças. A informação foi dada pelo governo do local à Reuters. Os ataques ocorrem após a visita da missão do Conselho de Segurança das Nações Unidas, que busca uma solução duradoura para a violência étnica que já matou centenas de pessoas no ano passado. De acordo com uma das testemunhas que falou ao anonimato, os homens armados disseram que o ataque era uma retaliação a outro ataque reclamado por um grupo afiliado à Al-Qaeda e Estado Islâmico que causou a morte de 23 soldados. A violência étnica tem-se expandido pela região de Sahel, na África Ocidental. O governo do Mali ainda procura implementar o acordo de paz de 2015, assinado com grupos não islâmicos. Está tudo visto no jornal. Gratos pela atenção dispensada. Novo encontro amanhã, à mesma hora.